Está começando agora o programa Arquibancada Caipira com Mário Casimiro, Rodrigo Seixas e Diego Pérez. Olá, está começando mais um programa Arquibancada Caipira, hoje dia 29 de março de 2018. Boa noite, bom dia, boa tarde para os ouvintes. E olá, Diego, olá, Rodrigo Seixas. Olá, Marão, hoje a gente vai falar sobre muito futebol, vamos falar de Campeonato Paulista Série A2, Guarani 15, Oeste e São Bernardo, trazer algumas informações dos jogos, projetar aí a próxima fase, vamos falar de Troféu do Interior também, Série A3, a história do São Carlos, manipulação de resultados na A2 e na A3, Série A1, a final inédita desde 1999, um pouco dos duelos das semifinais e, claro, o quadro No Baú e os aniversários. Então vamos lá, vamos começar falando do Guarani. O Guarani vai jogar em Piracicaba no final de semana e ele já esgotou o setor dele com 2,5 mil ingressos que foram vendidos, né? No estádio que cabe 18 mil lá, e o Guarani vai animado pro jogo, a torcida do Guarani tem acompanhado bastante jogos do time e confia muito na classificação do time para a final, que indo para a final você ganha um acesso para a Série A1. Vale lembrar que praticamente os ingressos foram vendidos em pouquíssimas horas. Teve venda online na internet, teve venda fixa no estádio do Brinco de Ouro da Princesa. Mas praticamente a venda foi só para sócios torcedores, né? A venda do setor visitante vendeu praticamente tudo. E vai ser um jogo bem esperado, né? O 15 aí muito bem, o Guarani muito bem. É um jogo decisivo, né, cara? O Guarani tem um time que ficou líder do campeonato. Tem o Fumagalli ainda, mas agora ele virou reserva. O destaque do time, um dos destaques, né, é o Bruno Mendes, que tem 8 gols no campeonato, aquele do Botafogo. O Rondinelli, que também passou pelo Palmeiras, joga no time. E o time tem conseguido marcar muitos gols. O time tem 31 gols, é o time com mais gols entre os classificados. Ele empatou com o Nacional na primeira fase. Mas, por outro lado, é o time que mais tomou gol no classificado, ele já tomou 18. Então, tem tudo para ser um jogo com muitos gols. O 15 do outro lado tem o Everton, que jogou no Guarani também, em 2016, e jogou no Bragantino ano passado. Ele tem 8 gols no campeonato, e ele já foi artilheiro na Holanda, ele jogou na Holanda. Ele é o segundo maior brasileiro com gols na Holanda, só perde do Romário. Não é um craque, mas é um cara que faz gol e tem ajudado bastante o 15. Mas é um número muito importante, né? A passagem do Romário no PSV é incrível, né? Mesmo ele ter pegado aquele time com o Ronald Koeman lá, que depois foi campeão da Champions League, o Romário chegou depois, em 88, perdeu a final do Mundial de Clubes pro Nacional, né, de Montevidéu. É um número muito importante, né? Ficar em segundo com o Romário na frente é um número extremamente relevante, né? Daí você tem um pouco dos jogos, né? Começam agora, então acho que o primeiro jogo, o Guarani talvez não saia muito e busque mais contra-ataque, mas de qualquer maneira deve ser um gol com bastante gols. E essa questão de jogar a primeira em casa, eu acho que influencia demais. Claro que se você não faz o resultado em casa, depois fica complicado se jogar fora, por exemplo, contra o Guarani, um estádio lotado, o Brinco de Ouro lotado, e é um estádio difícil de jogar. Mas, cara, essa questão de jogar a primeira em casa, a grande maioria das vezes, assim, até funciona, e é muito importante você jogar a primeira pra já decidir, né? Muitas pessoas pensam ao contrário, que você decidir com a sua torcida na sua casa aí no primeiro jogo, conseguir um resultado ali, sei lá, um empate ou perder por um gol de diferença. Ou até um 2x0, praticamente você já encaminha um pouco a classificação. Mas muita gente prefere jogar o segundo jogo em casa. E lembrando que a única vantagem do time que fica na frente é decidir em casa, que algumas vezes nem é vantagem, né? Nem muito, né? Dependendo do clube, se você parar pra pensar, tem muito clube aí que chega na hora H jogar em casa, não vai bem. Então prefere ganhar pontos, somar ponto fora de casa do que dentro. Mas não é o caso do Guarani nesse campeonato da Série A2. Eu acho que o Guarani tá bem forte, é um time que ganhou jogos decisivos aí na primeira fase. Vai ser um jogo muito bom de se ver aí. E fora também é o outro confronto, né, do Oeste e São Bernardo também. O Oeste e São Bernardo é o outro jogo, né? O São Bernardo tá vendendo os ingressos com garrafa PET. Outros times já fizeram isso no passado, agora quem tem feito isso são eles. O principal destaque do time é o Alvinho, que tem 8 gols, é um dos principais jogadores do time do São Bernardo. O time tem a melhor defesa entre os classificados, só tomou 11 gols. Enfrenta o Oeste, que é o time de Série B, né? Tem o Messi Black lá, só que ele não joga porque ele tá machucado. O Mazinho. Ele tá lá, foi artilheiro da Série B do ano passado com 16 gols, mas não tá lá. O Leandro Amaro também tá lá, só que ele virou reserva. Essa questão também do ingresso, a troca por garrafa PET é muito legal.
E esses dois clubes aí têm o costume de fazer isso em alguns jogos. O São Bernardo não é de hoje, o São Bernardo tem essas trocas por garrafa PET, que é a federação que faz essas promoções. E o Oeste também já fez vários, até o ano passado na Série B, fez troca de ingresso, ganhava brinde, sorteio de camisa, um monte de coisa. Eu acho que vai ser um confronto também muito decisivo aí, muito importante. E também não dá pra muito assim você apontar descaradamente um favorito, né? É meio muito equilibrado. Muito equilibrado esse jogo aí, mais do que o do Guarani 15. O Guarani hoje tá no melhor momento que o 15 classificou na última rodada. Eu acho que praticamente a definição seria que o quarto colocado podia ser o Nacional e pelo tropeço do Água Santa acabou a classificação indo pro 15 de Piracicaba. Mas vai ser um jogo bem parelho aí, esse do Oeste e São Bernardo. Bom, para situar o ouvinte, então, classificados na segunda e na terceira colocação, São Bernardo e Oeste abrem os jogos nesta sexta-feira, 9 horas na Arena Barueri. 15 de Piracicaba e Guarani acontece um dia depois, no sábado, 9 horas, no estádio Barão de Serra Negra. Bom, mais algum assunto, algum destaque da 2? Vamos falar dia 3 agora. Vamos falar dia 3 então. Na 3 a gente vai falar um pouco sobre alguns assuntos um pouco diferentes. A gente não vai começar falando do jogo, a gente vai falar um pouco da história do São Carlos, que está classificado para a série do mata-mata, mas o Rio Branco entrou com uma ação, não diria ação, né? Ele tá meio complicado essa história, ele tá falando sobre a questão da saída do Smiller do comando do São Carlos, que o São Carlos não pagou a rescisão do contrato dele e tá querendo entrar com uma ação que o São Carlos perca pontos, assim o Rio Branco escaparia da zona de rebaixamento da Série A3. Eu acho meio complicado essa história também. Eu não sou muito a favor dessas coisas assim de querer mudar depois no final do campeonato. O Rio Branco, por exemplo, 6 que caíram, vamos lembrar, o Rio Branco, Marília, União Agrícola Barbarense, o Mantiqueira, Matonense e o Mojimirim, praticamente ficaram o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, cara. Então, assim, já caíram, infelizmente, eu acho criminoso cair 6 para uma quarta divisão, porque você acaba colocando muitos clubes encurralando o campeonato, né? E vai enxutando desnecessariamente. Isso aí é um outro caso da Federação Paulista. Mas, cara, se o regulamento cai 6, esses foram os times que mereceram, infelizmente, cair pra quarta divisão, cara. E, assim, a gente vai falar também um pouco do jogo na última rodada. O União Agrícola Barbarense jogou contra o Marília. O Marília só precisava de uma vitória pra escapar da zona de rebaixamento. E teve um lance bizarro, né? Que o União Agrícola Barbarense na última rodada em casa não tinha goleiro, entrou com um volante no gol. E o Marília teve incompetência de não conseguir fazer um gol durante os 90 minutos e assim sacramentar o seu rebaixamento, né? É lamentável também estar o MAC numa situação dessa, um time que com muita tradição, que quase já subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, aquele time de 2003 do Basílio e tudo. É lamentável, né? É triste ver essas situações aí desses clubes tão tradicionais acontecer isso, né, Rodrigo? Não, é demais. E ainda tem um outro caso que envolve a União Agrícola Barbarense que tem a ver com manipulação de resultado. Eles estão sendo acusados de ter alguns diretores do clube, o ex-treinador, o Claudio Peixoto, e 8 jogadores são acusados de vender partidas, né, para sites internacionais de apostas, com resultados combinados. Seriam 5 jogos. E esses jogos teriam atrapalhado o restante da competição, porque você entregando o jogo, você acabaria, sei lá, desconfigurando todo o campeonato e eles estão sendo denunciados. Eu não sei se isso vai gerar muita coisa, se vai mudar alguma coisa no campeonato. O Barueri chegou a ser... o Grêmio Barueri há 2 anos, 2016, ele sofreu também isso. O time que tomava de 10, perdia de todo mundo, também levantou suspeitas, né, Mário? Não, teve o caso mesmo de investigação da Polícia Federal, de manipulação de resultados. Eu acho assim que essas coisas acho que tem que levar, se acontecer alguma coisa do tipo, não é de hoje isso que acontece. Você já viu isso há uns anos atrás em Série A3, em A2, aconteceu ano passado na B1 do Campeonato Carioca com o São Cristóvão, que tinha um monte de clube aí, e depois houve a comprovação de algumas pessoas irem no estádio de São Cristóvão e tentar manipular os jogadores aí com dinheiro. É meio complicado esse assunto aí, né? Eu acho que é difícil também de você investigar, porque
manipulação, assim, essa questão de aposta de jogo tem no mundo inteiro. Então é meio complicado. O cara pode estar lá no Sudeste Asiático, na Tailândia, por exemplo, apostando um jogo da Série A3 e é difícil você ter esse controle, né, cara? É meio complicado esse assunto. No Brasil, o jogo de apostas em esportes é proibido. Mesmo assim, ele circula muito dinheiro no Brasil. Tem muito jogo não oficial circulando no Brasil e internacionalmente também. Porque, às vezes, o que leva a suspeita é você vai, às vezes, em jogo, tem, sei lá, um cara da Coreia do Sul, um cara chinês, um cara de tailandês assistindo um jogo da Série A2 A3. Você olha assim, pô, esse cara... com 30 pessoas, por exemplo. exemplo. O que esse cara tá fazendo aqui, né? Você levanta certa suspeita, então é o tipo de coisa que acaba levando algumas investigações, né? E assim, eu acho que é possível que no futuro se descubra mais casos desse tipo, muito possível. Não só aqui no Brasil, como você já falou. Na Itália a gente tem um histórico. Na Itália, por exemplo, a Itália. Juventus de Turim foi rebaixada por questão de manipulação. Você tem o Olympique de Marseille no melhor ano da sua história, que foi 1993. O time foi campeão da Champions League e no mesmo ano teve manipulação de resultado na primeira divisão do campeonato francês. Por isso que não jogou o Mundial de Clubes contra o São Paulo. E foi o Milan que foi vice-campeão da Champions. O Brasil tem a máfia da loteria esportiva. Teve a máfia da loteria esportiva nos anos 80, cara. Então, assim, é meio complicado esse assunto. Na Itália, vira e mexe, sempre aparece aí caso de notícia. Quase que assunto. O Paulo Rossi não joga a Copa de 82. Por conta disso também. É um assunto que ultrapassa o futebol, que a gente não gosta de falar, mas que sempre acontece, então a gente tem que relatar. Tá aí, vira pauta e muda o resultado do jogo, né? Então é relevante, importante demais. E voltando a falar também dos 6 que caíram, a gente tem depois, a gente citou do Rio Branco, dessa questão contra o São Carlos, essa ação aí, o Marília e a sua incompetência de não conseguir subir, de fazer o resultado e ganhar o jogo, né? Contra o União Agrícola Barbarense, o Barbarense que também caiu, o Mantiqueira, o Matonense e o Mogi Mirim, que fez um campeonato pífio. Foi um negócio assim, assustador. Claro, só não perde por campanhas, por exemplo, do Barueri, que não conseguiu pontuar naquele ano de 2016, foi um negócio trágico. O Mogi Mirim é triste, aconteceu esse feito aí, né? De ir mal no campeonato inteiro, um clube que tem história, um clube que foi campeão do Troféu do Interior aí. Teve aquele carrossel caipira do início dos anos 90 com o Valber, com o Rivaldo. E veio nessa situação. Eu fui ver a última rodada contra o Desportivo Brasil. E foi assim... Possivelmente, eu não sei se volta a jogar uma Série A3 novamente. Porque a situação tá muito delicada do clube. Muito triste ver essa situação. Como que estão os torcedores e a cidade com o clube? Qual que é a sensação deles? É de não querer mais acompanhar o time ou de querer salvar o time de alguma maneira? Eu acho que a paixão assim, fica, né? Só que o que se esvai é a revolta com uma situação dessa, porque não tem como entender. Eu acho que assim, a torcida do Mogi Mirim é muito grande, é uma cidade que ama o clube, só que praticamente abdicaram da situação que está o clube hoje em dia. Pelas campanhas sabe, a questão da diretoria, as coisas que aconteceram com o clube, essa bola de neve que cada ano que passa piora a situação, tantos rebaixamentos, a torcida praticamente abdicou de um monte de coisa. E não vai mais em jogos. Não tá jogando nem no Vai o Chaves, cara. Tá jogando agora, chegou a jogar praticamente a Série 3 inteira em Itapira, entendeu? Então assim, é triste e lamentável ver. Eu quero ver nesse segundo semestre, porque o Mogi Mirim vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Tá inscrito, porque caiu ano passado da Série C pra Série D. E esperar pra ver os novos capítulos da história do Mogi Mirim. É completamente compreensível também o torcedor ficar chateado com essa situação, porque é uma situação... Mas eu acho que tá com razão pela situação do que aconteceu. Porque é meio que um desrespeito ao torcedor, o jeito que o Mogi Mirim tá sendo... Completamente, a gestão, né? A gestão do Mogi Mirim. Completamente. É muito triste ver essa situação. Bom, é isso, né? A gente falou do Sebai, vamos falar dos jogos, né, das quartas de final, serão todos no sábado, dia 31, entre São Carlos e Portuguesa Santista, Velo Clube Capivariano, Noroeste e Atibaia, Barretos e Deportivo Brasil. É isso mesmo. Falando sobre notícia desses times dos confrontos aí nesse fim de semana, vale citar o Noroeste de Bauru, né? O Noroeste essa semana fez algumas contratações importantes para a Série A3, jogadores muito importantes para a divisão, né? Hoje foi anunciada a contratação do lateral Alex Kazumba, né? É o novo reforço do Noroeste para esse mata-mata da Série A3. O Alex Kazumba, aquele mesmo que foi revelado pelo São Paulo. Ele também passou por clubes como Ituano, Figueirense, Juventude, Rio Claro, o Chante da Grécia.
E na segunda-feira vale lembrar também que o Noroeste anunciou para jogar esse mata-mata o Everton Maradona. Aquele Everton Maradona que foi revelado também pelo Atlético Mineiro, clube que ele defendeu 12 anos, já passou por Guarani, CRB, Tupi, e esse ano ele estava no RT de Minas, que chegou nas quartas de final do Campeonato Mineiro e acabou sendo eliminado pelo Atlético, né? Fez uma boa campanha no RT e agora é o novo contratado também do Noroeste de Bauru. Cara, o Noroeste vai ser um time difícil aí, uma pedra no sapato do Atibaia nessas quartas, hein? Até porque a gente conhece o Alberto e o jeito que ele forma os times dele, né? Então o time do Alberto é sempre um time muito equilibrado. Ele tem uma boa consistência defensiva e ofensiva também, então vai dar trabalho. Só que tem uma coisa, enquanto por exemplo, o Marcelo Veiga defendendo mesmo, é um jeito meio difícil de talvez entender, mas o time do Alberto, ele defende atacando. Por que ele defende atacando? Porque ele defende desde o primeiro momento que o time perde a bola. Então, o time defende lá na frente. Então, ele defende atacando, ele defende, rouba a bola e já cria a jogada a partir do momento que rouba a bola. Então, é um time muito perigoso. O time que o Bragantino, por exemplo, com o Alberto jogava, você voltou a citar sobre a época do Bragantino, jogava no esquema 4-2-4. Então, assim, você força o adversário com a posse de bola errar. Então, isso... Não sei se tá jogando nesse esquema no Noroeste de Bauru, entendeu? Mas... É o que ele procura nos times dele, né? É um time... É um trabalho bom, eu acho que o Noroeste tem uma capacidade muito forte, depois agora com essas contratações, eu acho que vai ser a pedra no sapato novamente, dizendo, contra o Atibaia. Eu acho que em Bauru é complicado, porque tem uma torcida apaixonada, é um time tradicional, um time de 1910... Cara, eu acho que vai ser um confronto muito legal. E os dois jogos, né? O em Bauru agora, esse 29 de semana, e o próximo do dia 7 em Indaiatuba, né, cara? O Atibaia teve um campeonato consistente, até porque nesse ano não trocou muito de jogador, nem de técnico, então conseguiu manter uma regularidade, mas não dá pra saber se vai ser o suficiente pra classificar. E esse lance de tomar a bola, retomar a bola no campo do adversário é o que a gente vê nos principais times do mundo hoje em dia. Na Europa, principalmente. A gente assistiu amistoso entre Alemanha e Brasil, é o que acontecia na maioria das vezes. O Brasil marcou gol atacando enquanto defendia. É isso mesmo. E falando de palpite da Série A3, Diego, pra você, Portuguesa, Santista e São Carlos, quem passa daí? Portuguesa, eu acho, pelo campeonato que fez, sem dúvida, foi o time que teve melhor desempenho, então eu acho que a Portuguesa passa. E você, Rodrigo? Portuguesa. Portuguesa? Eu também creio que a Portuguesa tá fazendo um campeonato incrível, é uma grande favorita aí. Entre Velo e Capivariano, quem que você fala? Cita aí pra passar, o Rodrigo. Eu acho que o Capivariano tem um time um pouquinho melhor. Acho que passa o Capivariano. Eu acho que eu não sei, eu acho que é um dos confrontos mais parelhos, mas o Capivariano é um confronto por decidir em meio, casa. É meio complicado porque tem um Velo muito tradicional, não fez uma campanha boa, tão boa assim na primeira fase, mas, cara, pode surpreender. Sim. Eu, pela regularidade, eu posso citar o Capivariano, mas é bem complicado, cara. Eu acho que o Velo também tem muita chance de classificar. Entre Noroeste de Bauru e Atibaia, quem você acha que passa, Diego? Eu vou torcer pro Atibaia, por estar próximo ali da minha cidade, eu sou de Bragança, mas pelo conjunto da obra, eu acho que o Noroeste vence. O Atibaia começou o campeonato melhor do que tá agora. O time, não diria que o time piorou, mas o time perdeu um pouco o embalo. O Noroeste vem crescendo, é um jogo muito, muito equilibrado. Mas eu acho que se o Noroeste abrir um bom placar no primeiro jogo, o Atibaia não recupera, então eu acho que ele passa o Noroeste. É um complicado porque o Atibaia não vem nos últimos jogos aí, fez algumas partidas muito, muito apagadas, um time que não, por exemplo, no jogo contra o Olímpia, sabe, o Olímpia brigando pra não cair, eu achei o Atibaia meio apático. Eu não sei, eu acho que pela regularidade o Atibaia vem bem, mas o trabalho do Noroeste foi feito no meio do campeonato, então é um jogo que não tem muita previsão aí de quem passa. É imprevisível até porque o Atibaia é um time de lampejos, né, nos jogos. O Atibaia tem uma atuação meio apática e do nada surge uma jogada ou outra, então é um jogo difícil. E o último confronto entre Barretos e Desportivo Brasil, quem que você acha que passa, Diego? Eu acho que o Desportivo Brasil. Sério? Sério. Eu também acho que é o Desportivo Brasil. Eu aposto no Barretos, viu? Olha, pelo alguns jogos que eu vi do Desportivo Brasil, não me encantou muito. Eu acho que é um time consistente, somou muito, assim, algumas partidas é decisivo, consegue somar, tem um jeito de jogar muito bem. Mas, cara,
perde muito gol, é um time também que em alguns momentos apaga. Eu acho que é o melhor time pela questão da campanha. Mas o Barretos jogando em casa é complicado, cara. É uma torcida muito fiel, eu acho que vai ser complicado. Eu aposto no Barretos. Eu acho que sim, essas quartas de final da Série A3 tá muito legal porque os jogos estão muito equilibrados. Eu acho que tirando a Portuguesa Santista, que fez uma campanha um pouco acima da média, né? O resto dos confrontos estão completamente equilibrados. E eu acho assim, tirando a questão dos rebaixados de cair 6, que eu acho criminoso, eu acho que essa questão desse regulamento desse ano de ser um mata-mata em vez de ser dois grupos com 4 e classificar 2, é sensacional. Tem que ter um mata-mata. Eu acho que traz aquela emoção no final. Eu acho que esse lado eliminatório de confronto direto chama muito o torcedor, né? Porque é uma coisa emocionante, realmente. É magnífico. Agora a gente vai falar um pouco do troféu do interior, porque hoje a Ponte jogou contra o Mirassol lá em Mirassol e empatou em 1-1. Primeiro jogo da final, né? A Ponte saiu na frente com um gol de pênalti. O gol marcado no primeiro tempo pelo jogador Marcial, né? Ele cobrou o pênalti que eu vou abrindo o placar. E no finalzinho do jogo, quase no último lance, né? O Edson Silva acabou empatando o jogo. O Edson Silva do São Paulo, Estrela Vermelha de Belgrado. O Marcial, bom meio campo também, né? Sim. Revelado pelo Corinthians, jogou no Cruzeiro também. Ali da escola do Maicon. Sim. O time da Ponte Preta é totalmente diferente do time que jogou o Paulista do ano passado. Totalmente. Não sobrou ninguém. Todos os jogadores que jogaram são outros. Tem o João Vitor, que era do Palmeiras, que não jogou esse jogo porque foi expulso na última rodada. E o Doriva ainda não é o técnico do time. Continua o Brigatti, porque o Doriva treinou no Novo Horizontino, né? Então ele não pode assumir a Ponte no Paulista ainda, porque tem um regulamento que mudou. Você não pode treinar 2 times do mesmo campeonato. Vai lembrar que o campeão do interior ganha 360 mil. E, sei lá, pros times vale alguma coisa, mas não é nada de muito especial. É um valor um pouco baixo. A Copa do Brasil tava dando muito mais. Só por classificar da primeira fase. Então, assim, a Ponte levando o jogo pra Campinas, né? Um empate, só precisa vencer em Campinas pra classificar. Eu acho que foi um belíssimo resultado pra Ponte Preta. Mesmo tomando esse gol aí no final do Estraga jogo um pouco mais. Mas, cara, questão, tá aberto a final, mas, cara, é uma vantagem boa pra Ponte Preta jogando em casa, no Moisés do Carelli. Eu acho que é favorito. Favorito. Pra Ponte chegar no 6º título do Troféu do Interior, daí se tornaria o time com maior títulos isolado. Hoje tem 5, assim como o Guarani. A volta acontece na próxima segunda, dia 3, 8 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas. E agora vamos falar um pouco da A1, né? A finalíssima é Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras eliminou o Santos nas semifinais e o Corinthians ontem eliminou nos pênaltis o São Paulo. O que você achou desses dois confrontos, Diego? O que você espera pra final? Bom, eu acho que foram 4 jogos bem disputados, foram 4 jogos equilibrados. Eu acho que o Palmeiras, eu pelo menos, esperava que o Palmeiras passaria o Santos, mas o Santos se mostrou até um time diferente com o Jair Ventura, né? Apesar de ser um time novo, jogou como o time novo joga, com jogadores novos jogando pra cima. E o Palmeiras conseguiu, na consistência, tomou um susto no segundo jogo, porque o Santos teve a oportunidade de fazer o 3º gol. Aí nos pênaltis o lado do goleiro se sobressaiu, assim como no jogo do São Paulo, no segundo jogo. Assim, o São Paulo jogou bem dentro da proposta do Aguirre. O primeiro jogo jogou fechado, os dois times jogaram fechados, mas o São Paulo conseguiu fazer um gol numa jogada ali do Trellis, o Nenê fez o gol. E no segundo jogo jogou bem também, fez um primeiro tempo bom, saindo nos contra-ataques, mas o Corinthians naturalmente iria atacar mais no segundo tempo e iria pressionar, e o São Paulo se defendeu muito bem. O Corinthians não teve uma oportunidade clara de gol no segundo tempo. Eu acho que o São Paulo já mudou um pouco a cara com o Aguirre, isso é nítido. Só que, cara, o São Paulo é inacreditável porque não me surpreendeu o resultado ontem, de tomar o gol no final e de ser eliminado. Porque se você parar e olhar o São Paulo nos últimos anos, meio que um espírito de perdedor, cara. É assim, vem passando todo ano desse mesmo jeito. É inacreditável. O São Paulo não tá numa fase muito boa dessa história. O São Paulo agora entra na maior fila de campeonatos paulistas que o clube já sem vencer. Então assim, o São Paulo tem que abrir um pouco o olho. Não é de hoje que tá nessa má fase. E é um time assim que você percebe que o time tá
assim, tá mal, sabe? Você vê o nítido na afeição dos jogadores, cara. Depois que toma o gol contra o Corinthians é inacreditável. O time praticamente chuta o balde, cara. Mas tomar o gol também aos 47 do segundo tempo é de desanimar. E outra, vale lembrar, o Corinthians no jogo não atacou muito, mas acho que no final do São Paulo de não querer buscar um contra-ataque e abrir o placar, isso significou muito. O Corinthians só finalizou dois chutes a gol, contando com a cabeçada, foi o gol no final. Então assim, São Paulo não é de hoje, cara, que tá nessa situação. Eu acho que assim, o time se defendeu muito bem o jogo inteiro, daí chegou no finalzinho e ele acreditou nisso. Bom, a gente tá se defendendo bem, vamos deixar eles cruzar porque a gente tá tirando todas. E acabou que um gol, não digo achado, né? Mas acabou que numa felicidade do Rodriguinho ele fez o gol. Numa falha terrível da zaga do São Paulo, cara. Não sobe ninguém. Principalmente o Éder Militão que tava ali na jogada. O Éder Militão não tava na marcação, cara. Então assim, eu não sei se foi o erro do Éder Militão, mas você vê um erro nítido, não tem marcação. E quando o jogador do Corinthians sobe pra cabecear, não tem ninguém acompanhando ele. Então assim, o São Paulo tá muito... demonstra esse erro durante os 90 minutos, não é de hoje. Eu creio que já tá melhorando muito com a chegada do Diego Aguirre. Isso que eu ia falar. Eu gostei da atitude do São Paulo nos dois jogos. Eu acho assim, eu pelo menos esperava já um Palmeiras e Corinthians na final. Só que a atitude dos dois times, tanto do Santos, que era muito criticado antes, que não tava fazendo... Quanto do São Paulo, nas semifinais, foram boas. Os times jogaram bem. E vamos ser sinceros, são os dois melhores times do futebol paulista atualmente. Indiscutivelmente, é o Corinthians e o Palmeiras. Você não dá pra comparar, eu creio que depois, acho que no momento o Santos tá bem, tem um time pronto pra jogar a Copa Libertadores, é um time, acho que, com muitos jogadores jovens, por isso que não é um time tão decisivo no clássico, na hora H, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. Sim. Na terça, né? Então, assim, eu acho que tem um time que vai bem, o Santos, por exemplo, numa Copa Libertadores, eu acho que pode chegar longe. Mas chega no clássico é complicado. Eu acho que é os dois melhores times, né, Seixas? Sim, agora eu vou falar uma coisa sobre o São Paulo. O São Paulo tem duas maneiras de você ver o São Paulo hoje. Se você olhar a árvore, o momento agora, o time tá melhorando. Agora, se você olhar a floresta, o time continua perdendo. Então, assim, o torcedor ele não consegue engolir outra derrota, porque o time ele começou a temporada, ele perdeu o principal meio-campo, que era o Hernandes, o principal jogador do time, e perdeu o Prato, que é o principal atacante. Trocou vários jogadores, chegou uma diretoria nova, cheio de cara que conhece o São Paulo, o Rail, o Lugano, todo mundo aí. Só que foi lá e contratou um monte de jogador que não deu certo. Jogadores caros, o Jean virou goleiro reserva, arrumou confusão com o Sidão e não tá jogando nada. Algumas contratações não foram da escolha do Dorival, não, né? Foram. Por isso que depois tem a saída dele. E eu não sei porque também eles deixaram o cara lá se eles não queriam ele. Tava na cara que eles não queriam o Dorival, tanto que eles traziam um cara que o Dorival não pedia, então não faz sentido. Agora chegou o Aguirre e tá melhorando um pouco, mas você já destruiu toda essa parte do campeonato, pô, você já começou a temporada errado. Eu acho que assim, das contratações, algumas me agradam. Eu acho que o Valdívia, antes de machucar, tava me agradando jogando bola. Cara, o Nenê tá jogando bem. O Nenê é um bom jogador, ele cadencia bem. Ele teve que sair por problema físico no jogo. Se você fizesse essa pergunta pra mim há 2 semanas atrás, eu ia responder que só o Valdívia estaria, assim, a par do preço da contratação do São Paulo. O Nenê agora tá bem, mas, cara, o Diego Souza, pelo valor que o São Paulo pagou, é inacreditável, cara. Ontem, por um momento, eu achei que tava em 2011. Porque o Emerson é substituído pelo Danilo. No lance seguinte, contra-ataque, Diego Souza correndo de frente pro Cássio. Que isso? Daí Diego Souza sai, vai pro canto. Ele vê que ele não vai aguentar. Não vê que vai aguentar ele tem essa estrutura física meio que forte mesmo, mas ele tá pesado. Ele tá mas pesado. Uma nota que tem que parabenizar, cara, mesmo o Danilo, praticamente quase no fim da carreira dele, cara, o cara é espetacular. Ele é um jogador excepcional. Cara, ele é acima da média desde que começou no Goiás e assim... Aquela época do Zidanilo no São Paulo, foi a melhor época bicampeão do mundo. Foi a melhor época da carreira dele, foi no São Paulo. Isso é indiscutível. No Corinthians, mesmo depois, na fase incrível dele, ele foi campeão de tudo com o Corinthians. Poxa, ele dá aquele toque de calcanhar na final da Libertadores pro Emerson fazer o gol. Eu acho assim, você vê um cara igual o Danilo, com dificuldades visíveis físicas, conseguir jogar tão fácil do jeito que ele joga. E a frieza dele de jogar, que isso que é espetacular dele. Ele é muito frio. O pênalti que ele bateu, por exemplo, ele bateu perfeito. No meio, ali alto, tranquilo. Mas ele bateu tranquilo, ele viu que o Sidão se deslocou antes pra direita, do lado dele,
e ele tranquilamente empurrou no lado oposto. For pro meio, mas você percebe que ele tira do Sidão. E um detalhe nos pênaltis, quem marcou o gol do jogo? Rodriguinho. Quem que perdeu o pênalti do Corinthians? Rodriguinho. É impressionante como o cara que marca o gol na partida vai na decisão de pênaltis e perde. Não sei o que envolve isso daí, mas você pode procurar. O Diego Acontece Souza, muito ele isso. bateu muito mal o Ele pênalti. também. E deu dó do Lisierro, porque é um menino Sobrou que... pra ele. É, um menino que encaixou bem na Ele equipe. Falando do Diego Souza, ele bateu no canto. O problema é que ele mostrou o lado pro Cássio. Sim. Não, o pênalti dele foi muito ruim. É, mas se ele batesse no canto, igual o Reinaldo, por exemplo, bateu forte, talvez... pênalti não tem como julgar muito, a não ser que seja competência horrível. sim. Isso daí de falar que pênalti é loteria... Não, isso eu não é acho um loteria, absurdo. não é loteria. É competência. Mas tem também muito isso. mérito do goleiro, Muito, em certos casos. muito. Se fosse o cara sorteava quem ia cobrar o pênalti, mandava É. ver. Agora, falar um pouco da final, né? O Palmeiras sofreu pra passar do Santos. O melhor jogador do Palmeiras nos 2 jogos foi o Jailson. Ele pegou o pênalti decisivo. Então, assim, o Palmeiras só deu 3 chutes certos no segundo jogo. Sorte que o Bruno Henrique tava jogando e acertou aquele gol, porque senão talvez não passasse. Por outro lado, o Santos cai de pé. O Santos, assim, ele talvez não imaginasse jogar a final, não sei. Mas ele conseguiu jogar, ele disputou com o Palmeiras, vendeu caro. Não vou falar que vendeu caro o peixe, porque acho que não é legal, mas vendeu caro a derrota. Então, a derrota é eliminação, né? Então, o Palmeiras vai pra final. Assim, dá pra dizer que o Palmeiras é favorito? Dá, mas é difícil também, é muito próximo, porque o Palmeiras tem um elenco bem melhor que o do Corinthians. Eu acho que no momento Eu atual, acho que- o Palmeiras tá muito melhor que o Corinthians. Tanto que o Danilo tem que entrar pra jogar no Corinthians, sabe? O time campeão brasileiro não precisa depender de Danilo e de Emerson. Tudo bem, os caras jogaram bem, são ídolos no clube, mas não hoje, né? Você não precisa depender dos caras hoje. O Palmeiras tem sofrido contra o Corinthians, né? Então por isso o Corinthians tem um pouco... ele equilibra o confronto, porque Mas isso o Palmeiras se você perdeu. se você puxar historicamente, por exemplo, o Palmeiras... É o contrário. É o contrário. O Palmeiras sempre tem essa pegada de ser mais decisivo, na real. Sim, contra o Corinthians sim. Mas é que os últimos 4 jogos com o Carille não perdeu nenhum e ganhou os 4. Eles ganham os 4 jogos. Então esse tipo de pressão cresce sobre o Palmeiras. Mas o Palmeiras tem um time melhor. O Corinthians não jogou bem contra o São Paulo, mesmo classificando. Não jogou bem em nenhum dos 2 jogos. O Palmeiras jogou bem em alguns momentos contra o Santos. O começo do primeiro jogo foi muito bom. O Palmeiras precisa repetir mais isso. O maior problema do Palmeiras no primeiro jogo foi marcar muito atrás. O Palmeiras melhorou isso, tem marcado mais à frente, tem defendido marcando mais agora. Então é um time que talvez nessa fase consiga jogar melhor e consiga ganhar o campeonato, mas tem algumas dúvidas pro Roger. O Roger precisa melhorar um pouco a bola parada. Agora o Borja voltando, não dá pra dizer que ele vai entrar como titular. Acho até que entra. Tem que entrar, eu acho. Acho até. Só que daí você pensa assim, quem que você tira? O Keno, o William, complicado. o Lucas Lima. Acho que o Lucas Lima não sai, mas é o eu não Keno sei. ou o William? É o Keno ou o William. Acho no caso o Keno. Só que o Keno entrou bem nos 2 jogos. O Keno foi muito importante no primeiro jogo do Santos. Então, ele até fala que o 1 contra 1 do Keno é muito bom. E não tem nenhum jogador do Palmeiras que é tão bom no 1 contra 1 contra o Keno. E talvez isso seja importante. Mas, sei lá, é uma ideia, O Palmeiras né? ainda peca um pouco na questão da defesa, né? Não tem uma defesa tão consistente ainda. Pro tamanho do time e do elenco, a defesa podia ser mais forte. Mas Antônio, no momento o Palmeiras é o favorito, indiscutível. Eu acho que Sim. A equipe, né? Os 11 titulares, eu acho que pegar numa comparação, o Palmeiras leva melhor, eu acho que Quase 70%. todos, né? E você tem o primeiro jogo na Arena Corinthians no sábado. A mudança do horário, o jogo não vai ser domingo porque o Palmeiras joga a Copa Libertadores contra o Aliança Lima, né? Na terça-feira. Terça-feira. Também é essa dificuldade, jogar na Arena Corinthians é complicado. O Corinthians sabe jogar muito bem com a torcida junto, acho que na sexta-feira o Corinthians vai fazer um treino aberto amanhã, né? Pra torcida. possivelmente. Acho que vai ter isso, O como Andrés meio teve. que descartou hoje lá na Eu federação, não né? sei, né? Vamos ver. O Corinthians tem feito isso. E lembrar que esse último jogo que eles fizeram no final foi em 1999. Isso mesmo. O jogo da embaixadinha do Edilson e da briga no final, Na né? briga do Paulo final, Nunes. O Paulo Nunes com a faixa de campeão da Libertadores. O depois Palmeiras tinha colocou- acabado de vencer e aquele jogo acabou levando toda essa provocação e da rivalidade que tem. Claro. Acho que a final Palmeiras e Corinthians engrandece um pouco o campeonato. Sim. Eu acho que pro Palmeiras ser campeão no Corinthians vai valer muito mais do que ser campeão por qualquer outro time. Porque você pega o maior rival, você vence do cara, mesmo você tendo no time pra ganhar o campeonato, né? Paulista, o Palmeiras era um time pra ganhar o campeonato paulista, mas só que ganhar do Corinthians é diferente.
Eu acho que vai dar um... Eu acho que assim, além de ser o melhor elenco do Brasil contra o atual campeão brasileiro, você olha aqueles dois times dentro de campo e você tem muita lembrança, né? De vários confrontos que já passaram, esse de 99, por exemplo. Então, assim, pro campeonato, pro futebol brasileiro, eu acho que é a final que todo mundo esperava. Atualmente é a final que todo mundo esperava e creio que vai ser 2 jogaços aí. Tomara que seja um bom jogo, que não seja... Que assim, que os times não fiquem com medo de jogar, que tenha jogo e não briga também, né? Porque às vezes o jogo fica muita falta, muito brigado e não tem futebol. Espero que tenha bastante futebol. Quadro Aniversários. Vamos pros aniversariantes do dia? Vamos lá, Marião. É isso aí. Hoje é aniversário de vários clubes, né? Hoje, por exemplo, é aniversário da Associação Atlética Saltense, que foi fundada em 1936. Um clube bem tradicional do futebol do interior de São Paulo, jogou inúmeras vezes a segunda divisão, intermediária, terceira. E hoje também é aniversário do Jaguariúna Futebol Clube, né? Que é fundado em 2007. Foi fundado com o nome de Esporte Clube São Judas Tadeu Limitado e depois mudou o seu nome uns anos atrás. O Jaguariúna, que joga a 4ª divisão, a segundona, está se preparando para esse campeonato esse ano. Bom, a gente tá vendo aqui a camisa, a gente vai publicar a foto depois. Que escudo bonito do Jaguariúna, né? É, um clube bem legal, acho que por toda essa questão assim de símbolo. Isso é bonito, né? Os símbolos aí do nosso futebol paulista e do futebol brasileiro tem muitos escudos aí bonitos. É uma Pantera Negra, né? Pantera Negra. É, diferente. E hoje também é aniversário de 2 jogadores assim importantes do nosso futebol mundial, né? Hoje é aniversário do Yarley, né? O grande Yarley que jogou pelo Paysandu, jogou pelo Boca, jogou pelo Internacional. No Paysandu fez história, no Boca nem se fala que foi campeão mundial em 2003. No Inter também foi campeão praticamente quase tudo, né? Tudo. 2006. 2006 foi campeão da Libertadores, campeão mundial. Teve Recopa no ano seguinte contra o Pachuca. É incrível, hoje é aniversário do Yarley. E também aniversário do Rui Costa, né? O Rui Costa, um importante jogador do futebol português dos anos 90, anos 2000, que começou o seu futebol pela FAF em Portugal, teve passagem pelo Benfica, onde é ídolo até hoje, depois foi para a Fiorentina e depois para aquele Milan, aquele fantástico Milan dos anos 2000 aí, que pegou aquela fase também com o Kaká, pegou com o Seedorf. Teve aquela passagem do Rivaldo também no Milan. Cafu, Dida e companhia, Shevchenko, né? E depois do Milan ele voltou pelo Benfica, onde encerrou a carreira. Momento do baú. E como hoje é aniversário do Yarley, o quadro hoje no baú é em homenagem àquele fantástico jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2003. Aquele inesquecível jogo no dia 24 de abril. Entre Boca Juniors 0, Paysandu 1 na La Bombonera. Esse jogo que teve um público de 47 mil pessoas, um jogo fantástico da história do Paysandu, acho que um dos jogos mais importantes da história do clube. E vamos falar um pouco, né, como o Paysandu chegou naquela Libertadores, né? Um ano antes o Paysandu classificou para a Libertadores, vencendo a Copa dos Campeões de 2002, batendo na final o Cruzeiro, né? Aquele Cruzeiro que tinha Alex, que depois, no ano seguinte, ganhou praticamente a Tríplice Coroa, né? Ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. E naquele ano, em 2003, o Paysandu pegou um grupo muito complicado. Era o grupo 2 da Libertadores. O Paysandu tinha como adversários o Cerro Porteño do Paraguai, o Sporting Cristal do Peru, tradicional, que já chegou em final de Libertadores contra o Cruzeiro em 97, né? E a Universidade Católica, também finalista de Copa Libertadores de 93, que perdeu para o São Paulo. E naquela primeira fase o Paysandu estraçalhou. Literalmente, teve 4 vitórias e só 2 empates, né? Você pega times que são difíceis de ser batido, né? Igual o Cerro Porteño. Cara, é complicadíssimo. Completamente parelhos os times. Completamente. O Sporting Cristal também, a Católica. Um jogo importante dessa primeira fase do Paysandu é a vitória no Paraguai por 6-2 contra o Cerro Porteño. O estádio foi no... Eu falei que era time complicado. É complicado. O Cerro Porteño não jogou em Assunção, jogou no estádio Antônio Doni Sarubi, né? O estádio na Cidade do Leste, né? A casa do 3 de fevereiro. E depois de passar por essa primeira fase, o Paysandu acho que teve um azar
de enfrentar o Boca Juniors, que ficou na segunda colocação do seu grupo, né? E aí acaba tendo esse jogo no dia 24 de abril de 2003, o primeiro jogo daquelas oitavas de final, e o Paysandu vence o Boca Juniors por 1-0 com o gol do Yarley, né? Me fala um pouco, Seixas, sobre a escalação do Boca naquele jogo, como entrou em campo o Boca Juniors. O Boca do Carlos Bianchi acabou ganhando aquela Libertadores de 2003, ele bateu o Santos na final, e o time que jogou contra o Paysandu foi Abondancieri, Ibarra, depois entrou Calvo, Burdiço, Crossa e Clemente Rodrigues. Clemente Rodrigues foi expulso desse jogo. Batalha, Moreno entrou no lugar do Batalha no segundo tempo, Cassini, Cagna, Teves entrou no lugar dele e Donetti. No ataque, o Guilherme Esqueloto e o Delgado, o time do Carlos Bianchi. É fantástico esse time do Boca Juniors, que depois, no segundo semestre, foi campeão mundial, né? Com o Yarley. Depois o Yarley, nessa Copa Libertadores, foi vendido do Paysandu para o Boca e foi um jogador importantíssimo, né? Queridinho pelo Maradona. E vamos falar um pouco do Paysandu. O Paysandu entrou naquele jogo na La Bombonera com o Ronaldo no gol, o Rodrigo, né, que depois foi substituído pelo jogador Gino, Jorginho, Tinho e Luiz Fernando. No meio campo, Sandro Goiano, Lecheva, que depois foi substituído pelo jogador Bruno, Wanderson, Yarley, e no ataque Velber, que foi substituído pelo jogador Rogerinho, e Robson, o Robigol, né? O técnico era o saudoso Dario Pereira, importantíssimo na história do Nacional, do São Paulo, e que vale citar o nome dele por esse incrível grupo que ele praticamente montou para essa Libertadores, né? Um detalhe é que o Yarley não estava jogando centroavante naquele jogo, ele estava jogando aberto pela esquerda, tanto que o gol, ele recebe a bola aberto pela esquerda e finaliza no gol do Abondancieri. Ele jogava assim no Paysandu nesse campeonato. E engraçado, é bom citar isso, porque não era um jogador, um atacante. No Inter depois ele virou. É um jogador genial, porque ao mesmo tempo que ele tinha muita qualidade dentro da pequena área como centroavante, ele era um jogador de baixa estatura e que tinha muita qualidade até para jogar de meio campo, até para jogar de meio campista, e também velocidade, de vez em quando atuava pelos lados do campo. Então, realmente um jogador sensacional. Fantástico, né? O gol do Yarley saiu aos 23 minutos do segundo tempo. E esse jogo é um dos jogos mais marcantes em Copas Libertadores. Vamos citar aí, é um jogo surpreendente. Eu acho que o Paysandu é conhecido na América do Sul praticamente por esse jogo, por essa decisão. Foi o segundo time a ganhar na Bombonera, o segundo time brasileiro. Primeiro foi o Santos do Pelé. Na final da Libertadores. Então, assim, é um feito muito expressivo. É muito expressivo, e isso resultou nessa questão do Paysandu ser famoso, né, na América do Sul, fora do país. E vamos ouvir aí agora a narração desse fantástico jogo entre Boca 0 e Paysandu. Com isso a gente encerra o programa hoje, né? A gente vai encerrando a 7ª edição. Eu quero que você... É bom que vocês ouçam a gente no YouTube, a gente também tá no Correio de Atibaia, a gente tem página no Facebook, o Arquibancada Caipira. Então é isso, vai ouvindo a gente, vai comentando. Se você tiver alguma ideia, manda pra gente, a gente tem contato aí embaixo. Tem as nossas contas pessoais de redes sociais também, se quiser conversar com a gente, alguma coisa, é por aí. É um programa que a gente gosta muito de fazer, a gente se diverte fazendo, e ter um retorno de vocês também é muito importante pra gente. Então, como o Rodrigo falou, vamos conversar com a gente, manda lá no Gmail, comenta no YouTube mesmo se você quiser, no Facebook, e é isso. Até o próximo Arquibancada Caipira. É isso aí, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Diego, obrigado ao Mauro, né, que ajuda aí a gente na técnica todo o programa. É isso aí, valeu. Rodrigo recebeu, tá aberto, o setor descendo, bom lance, Luiz Fernando se aventurou, Sandro, apertado aí, preparou, atirou, bateu na esquerda, Yarley vai bater o gol, limpou, bateu, gol, 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 gol! Paysandu! 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 Bola tocada com categoria pra caneta pelo Sandro. Yarley driblou a zaga do Boca e meteu pro fundo do barbante. Yarley é o pai da criança. Foi ele.
pra dentro, sabe do placar da Catuaba do Belo. Anote! Paysandu. Paysandu. Paysandu tem um Yarley, garoto, bom de bola. Boca Juniors. Boca tem 0. Você ouviu o podcast Arquibancada Caipira.